Bom dia, muito bom dia a todos que estão chegando aqui no canal Estudando Emmanuel. Hoje é domingo, dia 7 de março, então hoje nós vamos retomar aqui a gravação das leituras da semana, né? Da leitura da semana. Para quem está chegando agora, a gente tem os outros itens, toda essa série a gente está deixando gravado aqui no YouTube, ou no Instagram, e também lá no YouTube, são gravados de maneira simultânea, né? A gente grava aqui e grava lá também. Então quem tiver interesse depois de assistir os anteriores, vai estar disponível tanto aqui quanto lá no canal do YouTube. Bom, gente, Covid, né? Estamos aí entrando de novo na fase vermelha do Covid em todo o país. Então vamos lembrar de nos cuidar dos nossos entes queridos, né? Da nossa higiene, do nosso autocuidado, né? Usando as máscaras e tudo mais. É um período difícil que nós estamos passando, mas se Deus quiser, depois vai vir a bonança, depois da tempestade, né? Vai ser um ensinamento, vai ser uma aprendizagem muito grande para todos nós. Então vamos nos cuidar. Bom, hoje nós vamos falar do item 8, né, do livro Mediunidade e Sintonia, continuando a nossa série de leitura. Ele é de 1986, lá de Uberaba, né, psicografado pelo Chico Xavier, nosso querido Chico, ditado por Emmanuel. Hoje nós vamos falar do item 8. O item 8 é um pouquinho maior, é um item muito bonito, chama Unidos Sempre, e ele nos fala de quê? Ele fala de nós mesmos, da nossa aprendizagem, da nossa importância, fala das tarefas de cada um, fala de aceitação do outro, como outro, da maneira que o outro é, fala de saber recomeçar e harmonia com os outros. Né? Por isso que o título é Unidos Sempre. Então é uma leitura muito bonita. Vamos começar então. Então ele nos diz o seguinte, logo no começo Emmanuel fala assim: companheiros, estamos engajados na construção espiritual da era nova. Então olha só, Emmanuel já começa aqui nos dando a notícia, né? Ó, estamos engajados na construção espiritual da era nova. Então ele já no início desse item ele deixa claro que as coisas estão mudando, né? E tem de mudar, né? Então a lei do progresso aí funcionando. E aí ele continua assim: convençamo-nos, porém, de que o trabalho é muito mais amplo na intimidade de nós mesmos do que no plano externo da ação a desenvolver. Então olha que bonito, Emmanuel já coloca assim, olha, nós estamos engajados numa mudança, toda a espiritualidade, todo o planeta tem de mudar, porém, é muito importante que a gente lembre que a mudança mais importante, mais valorosa é a mudança de cada um internamente. Olha que bonito. O trabalho é muito mais amplo na intimidade de nós mesmos. Olha que bonito, né? Vamos lá. E aí ele complementa esse raciocínio dizendo: educar-nos para educar, ensinar a fim de que aprendamos, auxiliar para sermos auxiliados, honrar a cultura da inteligência com o burilamento do coração. Olha que bonito isso. Então ele nos diz aqui, a gente precisa nos educar primeiro, para depois educar o próximo, né? Educar o outro. Nós precisamos ensinar alguma coisa a fim de que nós também aprendamos. Quando a gente ensina, a gente repete algo, né? E quando a gente repete, a gente aprende. Né? Essa leitura aqui semanal, para mim, é um estudo fantástico. Eu estou aprendendo muito, né? Então é muito bacana. E aí ele diz, auxiliar para sermos auxiliados, a lei da justiça, né? Honrar a cultura da inteligência, é claro, né? Porém com o burilamento do coração. Então ele nos mostra aqui as duas necessidades. A necessidade do crescimento intelectual, porém também do crescimento moral, sentimental, emocional. Né? Muito legal. Ele continua assim, a obra é de todos. Cada qual de nós, entretanto, está situado em tarefa diferente. Então olha que importante. Todo mundo está trabalhando para melhorar. Porém, cada um no seu quadrado, né? Vamos usar o termo popular. Então, cada um está numa atividade diferente. Imperioso estudar
de modo a conhecer-nos e conhecer-nos para identificar o que se nos faz necessário. Então, olha que legal, é imperioso estudar de modo a nos conhecer, a olhar para dentro de nós, o que é necessário para mim, né? Então, o que eu preciso? Aonde eu ainda estou atrasado? Onde eu preciso estudar um pouquinho mais? Onde eu preciso melhorar um pouquinho mais? E não é só no estudo intelectual, né? Onde eu preciso melhorar um pouquinho? A gente tem que olhar para dentro de si para identificar esses pontos, né? Onde a gente pode melhorar. Muito bacana. E aí ele coloca na próxima frase o seguinte: ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. No entanto, nenhum de nós está desvalido de recursos a fim de se iluminar. Interessantíssima essa frase, muito profunda. Porque olha só, ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. Então assim, não adianta a gente querer mostrar algo que a gente ainda não tem. A gente precisa estudar, a gente precisa melhorar, a gente precisa criar em nós, né? E depois ele fala assim: no entanto, nenhum de nós está desvalido de recursos, a fim de se iluminar. Então assim, todos nós temos possibilidade de melhorar, né? De crescer, de nos iluminar. Como? Estudando, praticando, tentando estar dentro da prática do evangelho cristão, né? Então, e essa aqui é muito bacana essa parte, porque muitas vezes a gente se sente muito pequenininho, né? Ah, eu sou tão pequenininho, eu não consigo fazer nada para ajudar, né, a Deus, a divindade, a espiritualidade a fazer nada. Eu sou só uma formiguinha. Mas todos nós temos recursos, né? Porque um bom dia é uma caridade. Não é? Cuidar de alguém, mandar uma mensagem, se preocupar com o próximo, fazer o bem, uma prece, uma oração, não é? É fazer o bem. Então, nenhum de nós está desvalido, está sem recursos para fazer alguma coisa. E ele continua aqui: aceitar-nos tais quais somos, de maneira a servirmos com a realidade que nos é própria e aceitar os outros na condição que os assinala. Então, olha só, nós temos de nos aceitar como nós somos e servir da maneira que nos é própria. Então, sempre servir. Independente de quem nós somos, de como nós somos, nós temos sempre de servir ao próximo, né? E ele, aqui uma parte muito importante: aceitar os outros na condição que os assinala. Então temos que aceitar o outro, né? É muito da justiça, né? Nós temos que aceitar a nós como nós somos, querer sempre melhorar e aceitar, entender o próximo, cada um em sua fase, cada um em sua tarefa. E aí ele continua: reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos angélicos, e sim numa concorrência benéfica à procura de conquistas humanas. Olha que legal. Então ele mostra aqui, gente, a gente não está num torneio, quem vai evoluir mais rápido, vamos lá, não é uma corrida, né? Não é uma corrida, a gente não está disputando com ninguém, é só conosco. Então é interessante ter essa visão. Então, olha, nós estamos numa concorrência benéfica à procura de conquistas humanas. Então é muito, muito bacana a gente ter essa visão, né? E ele diz aqui na próxima frase: sejamos hoje melhores do que ontem. Bom, sempre, né? E ele continua: não nos detenhamos na impossibilidade de oferecer prodígios de grandeza de um instante para o outro, mas não busquemos interromper a empreitada de redenção e de amor a que nos empenhamos. Olha que bacana. Não nos detenhamos na impossibilidade de oferecer prodígios de grandeza. Quer dizer, de um dia para o outro, a gente não vai oferecer prodígios de grandeza, né? Ações fantásticas, milagres, nada disso, né? Nós somos bem pequenininhos. Então ele fala assim: não vamos perder tempo pensando nisso. Eu não posso fazer grandes coisas. E ele fala assim: mas não busquemos interromper a empreitada de redenção e amor a que nos empenhamos. Então, assim, ao invés de a gente pensar que tem que fazer, que gostaria de fazer grandes feitos, grandes coisas, ele fala: não perde tempo com isso e continua devagar, porém na empreitada.
né, de redenção. Redenção é nos redimir, cuidar de nós mesmos, crescermos, né, e de amor a que nos empenhamos. Bacana. E aí depois ele continua, nunca desconsiderar a ninguém. É o nosso amor ao próximo, o nosso respeito ao próximo, aonde o próximo estiver, no nível que ele estiver, entender a necessidade do outro. Muito importante, né? Depois ele continua, observar que os outros, perante Deus, são portadores de mensagem determinada, qual sucede a nós mesmos. Então olha que bacana essa parte. Deus não iria criar ninguém à toa, né? Então cada um de nós tem um valor, cada um de nós tem uma mensagem determinada, uma missão determinada, algo a cumprir, né? Perante a lei de Deus, a justiça de Deus e tudo mais. Então nós temos de lembrar isso, né? Da importância dos outros, tá bom? E aí ele continua. Se caímos pelo fascínio da ilusão, é imperioso reerguer-nos voluntariamente, tão depressa quanto se nos faça possível com os valores da experiência. Então é aquilo, caiu, vamos levantar, vamos seguir em frente. Aí ele fala uma coisa bem bacana na próxima frase, ó. Saber que tentação é sinônimo de passado. As nossas tentações são sinônimos do passado. Eu vi uma palestra uma vez do Haroldo Dutra Dias, muito bacana, sobre tentação, né? É muito legal a análise que ele faz. E ele nos mostra, tentação são coisas que vêm nos perseguindo há muitas encarnações, né? A gente está ali repetindo o mesmo erro até que a gente consegue se desvencilhar disso. Eu costumo dizer que todo erro a gente começa errando sem perceber que está errando, sem ter consciência, aí daqui a pouco a gente percebe que está errado, mas mesmo assim continua, e aí aos pouquinhos a gente vai se desvencilhando, vai nos incomodando, até o momento que você fala assim, eu não vou mais fazer isso, não vou mais errar nesse ponto, né? Então é interessante essa frase de Emmanuel, uma frase pequena, mas que tem um conteúdo muito grande, né? E aí ele continua. Aqui e agora são posições de espaço e tempo em que a divina providência nos permite plantar e replantar o futuro e o destino. Muito legal. Então, ó, a divina providência nos permite plantar e replantar. Então, é a nossa oportunidade de todo dia, né? Amanheceu, uma oportunidade nova. Então, muito legal. E aí ele nos dá aqui algumas dicas, ó. Ante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Olha que bonito isso. Do trabalho nasce a luz para o caminho. Da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. Que bonito, né, gente? Do trabalho nasce a luz para o caminho. Olha, muito bom, né? E da caridade surge a solução essencial. Olha que legal. Tem um texto de Chico, né? Eu não sei quem é o autor espiritual, se é dele mesmo, que diz, né? Se você estiver infeliz, vai na rua e olha as pessoas que estão passando fome, que estão piores do que você. Escuta uma ambulância passando, pensa que poderia ser um irmão, e né? Um irmão seu ali que está doente. Então ele fala da caridade surge a solução essencial, e é verdade, né? Fazendo a caridade a gente aprende muito. Oração e atividade. Ele coloca na próxima frase. Crer, sim, e construir. Olha que legal. Então, Emmanuel nos lembra, né? Ó, não é só oração, não é só o credo, não é só isso. É atividade e construção. Então, além de orar, nós temos que agir, né? Dentro da doutrina. E aí continuamos. Aqui ele faz uma análise bem bacana, ó. Entender que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus, através de Allan Kardec. Então ele cita aqui a doutrina, né, a codificação kardeciana, através de Allan Kardec, para compreender, auxiliando, e renovar, amando e iluminando, instruindo e abençoando na edificação do mundo novo.
Olha que legal aqui, né? O que ele nos coloca? Olha, nós somos convidados para quê? Para auxiliar os outros e renovar nos outros e em nós a fé, o estudo, tudo, né? Tudo, né? A caridade, assim por diante. E aí ele coloca amando e iluminando, instruindo e abençoando, né? Muito bacana. E ele, mais uma vez, assim como na primeira frase do texto, ele cita o mundo novo, né? A reconstrução do mundo, essa nova era que ele cita. Muito legal. E ele continua falando o seguinte: somos livres por dentro de nós, nas escolhas de decisões e diretrizes. Ele cita o livre-arbítrio, né? Servos da disciplina no campo exterior de nossas realizações, sustentando a segurança que devemos à harmonia do próximo. Olha que bonito. E aí ele continua: lidadores do bem comum, através de obrigações formadas em estruturas diversas para cada um de nós. E cultivadores da verdade sobre o compromisso de melhorar-nos em serviço constante. Gente, esse pequeno parágrafo, Emmanuel faz um resumo de tudo aquilo que ele falou para cima, né? É muito legal. Muito legal. Então aqui ele sintetiza tudo, né? Somos livres por dentro de nós na escolha de decisões e diretrizes. Então nós que escolhemos, né, as nossas diretrizes. Somos servos da disciplina, porque precisamos dela, não é? Sem disciplina a vida vira uma bagunça, né, em todos os aspectos. No campo exterior de nossas realizações, sustentando a segurança que devemos à harmonia do próximo. Então, a preocupação nossa com o próximo, a harmonia do próximo. Olha a nossa responsabilidade aqui, né? Somos responsáveis pela harmonia do outro. Olha que legal. A gente sabe que cada um tem a sua paz interior, né? Mas ele coloca aqui a nossa responsabilidade de sustentar a harmonia do próximo. Olha que bacana isso. Bem profundo, né? Lidadores do bem comum. Nós somos lidadores do bem comum, trabalhadores do bem comum, através de obrigações formadas em estruturas diversas. Então cada um tem o seu papel, cada um tem a sua atividade, cada um está no seu próprio caminho, né? E aí ainda continua: cultivadores da verdade sobre o compromisso de melhorar-nos, a nós mesmos, em serviço constante. Essa frase resume muita coisa, né? É aquela frase para a gente ler algumas vezes para conseguir compreender o que Emmanuel está colocando ali, né? As verdades por trás do texto. E aí ele coloca aqui para finalizar: e acima de tudo, unidos sempre. Assim venceremos. Então a importância da nossa união, não é? Seja de pensamento, seja de sentimento, principalmente nesse momento agora, né, de Covid, tão importante todos nós mantermos, né, o bom humor, a vontade de viver, a vontade de fazer o bem ao próximo, de socorrer aquele que infelizmente não tem como trabalhar nesse momento, né? Então é muito, muito, muito importante nós estarmos unidos, né, atrás do bem comum, não é verdade? Gente, esse foi o texto da semana, né, a leitura da semana. Semana que vem a gente vai falar do item 9, mediunidade e nós. Né? Muito legal também. Vamos nos preparar aí para a gente poder falar na semana que vem. Agradeço, né, o pessoal aí que está acompanhando o canal, que sempre está assistindo, que está sempre comentando as nossas postagens. Muito obrigado pela companhia de vocês, né? Esse trabalho não é para a gente, né? Esse trabalho é para a gente deixar aí, né? Para as pessoas. Às vezes uma pequena frase pode ajudar uma pessoa, né? Alguém pode ler e se sentir bem, ou fazer alguém pensar, né? Ou nós mesmos. Para mim tem sido um aprendizado fantástico. E é com muita alegria, né, que a gente faz. Domingo passado a gente não conseguiu fazer a leitura aqui, mas voltamos esse domingo agora, né? Muito felizes de poder fazer. E domingo que vem tem mais, tá bom?
Muito obrigado pela companhia de vocês, quem vai assistir depois, quem passou por aqui. E na semana que vem a gente volta com a leitura do item 9, né? Lembrando que são 20 itens, então a gente está indo para metade da leitura, tá bom? Muito obrigado a todos que passaram por aqui, uma ótima semana, que Jesus esteja no coração e na casa de todos vocês. Até mais, tchau, tchau.